Olá, olá, olá! Iniciando aqui uma live. Hoje, segunda-feira, dia 7 de julho. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos! Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu pedir para vocês compartilharem essa live. Pode ser, gente? Deixa eu mandar alguns aviãozinhos aqui pro pessoal, pros meus seguidores. Mandar aí pros seus colegas, pros seus amigos. E, gente, já fala aí se vocês estão ouvindo a Nutri direitinho. Como é que tá a minha imagem? Como é que tá o meu áudio aí pra vocês? Fala aí pra mim, a Margarida 4029. Você tá me ouvindo direitinho, Margarida? Como é que tá a minha voz? Responde aí pra mim, Margarida. Mara.silva, diga aí pra mim. Como é que está a imagem? Como é que tá a voz, minha gente? Olá, William. Boa noite, doutor William. Tudo bem, Josi? Como é que tu tá? Bem, graças a Deus. Você tá ouvindo direitinho? Perfeitamente. Muito bem, muito bem. Pessoal, tudo certo aqui, eu creio, porque se ninguém disse nada é porque tá tudo certo. Rapaz, só vendo que o doutor José Neto chegar, a gente tá com tudo, viu? Seja bem-vindo. Que bênção. Muito bem-vindo, pessoal. Vamos falar o seguinte, né? A gente escolheu o tema aqui. Estou com gordura no fígado, com a pressão alta, estou pré-diabético. E agora? Para onde é que eu vou? O que que eu posso fazer para melhorar, para resolver essa situação? É a realidade de muita gente. Teus seguidores falam muito que eles estão com esses problemas também ou são só os meus? Direto, Josi. Eu acho que não é só os meus seguidores, nem os teus seguidores, é a população mundial, né? Esses são problemas extremamente prevalentes, comuns, que as pessoas consideram doenças normais do envelhecimento e que de normais não tem nada. Então, acho que é um tema excelente. Gostei da tua escolha. Que legal! Vamos então iniciar, porque a gente tem uma hora aqui e o tempo voa, minha gente. O tempo voa demais. Você está aqui, permaneça até o final. E se você chegou nessa live, se você tem se você tem ou pré-diabetes, ou se você tem esteatose hepática, ou se você está pré-diabético, escreve aqui, eu tenho, para a gente saber que tem pessoas nessa live aqui, tá certo? Participem com a gente, certo? Vamos lá. William, se apresenta aí para o pessoal, depois vou apresentar também, né? Porque tá chegando muita gente aqui do seu perfil, do meu, então vou deixar você iniciar, que é o meu convidado. Tá bem, tá bem. Eu sou o William, gente, sou médico internista, especialista em clínica médica e intensivista também, especialista na área de medicina intensiva. Mas por uma experiência pessoal aí, que levaria o tempo todo da live para contar para vocês, eu acabei acrescentando uma área de atuação na minha vida, que é a medicina de estilo de vida. Eu tive uma doença autoimune e vi a minha vida transformada quando eu decidi adotar protagonismo na minha saúde e me responsabilizar pelas coisas que eu poderia fazer para tentar fazer com que essa saúde me ajudasse a combater essa doença tão indesejada. E funcionou muito bem. Então eu acabei me sentindo na responsabilidade de falar sobre isso também com as pessoas que quisessem ouvir. Abri uma conta no Instagram, mais tarde comecei a atender devagarinho no consultório de um amigo e hoje eu dedico aí 80% do meu tempo a uma prática de consultório que eu chamo medicina de estilo de vida, né? Porque basicamente consiste em orientar as pessoas sobre que mudanças elas podem promover na sua vida para melhorar a sua saúde. Continuo me dedicando ao UTI, continuo médico intensivista, coordeno uma unidade de terapia intensiva, sou plantonista na outra, então eu me divido nessas duas áreas aí. Sou pai do Benjamin e da Aurora, marido da Cassi, e estou à disposição de vocês para o que eu puder ajudar-lhes. Olha aí que bênção! Bem, pessoal, para quem segue o Dr. William, né, os nossos seguidores, hoje eu tô gaga, hoje eu tô mais gaga do que nunca, mas não é nervosismo, né? Porque a língua enrola mesmo. Meus seguidores já sabem. Eu sou Josi Pires, sou nutricionista e trabalho já faz mais de 5, 6 anos aproximadamente, exclusivamente com diabetes, portanto, no meu Instagram, qualquer assunto tem que ter o diabetes, né? Fiz algumas especializações a respeito
do assunto. Me interessei por low carb cetogênica ali na faculdade, quando meu esposo era eclético, né? E aí eu fiquei muito curiosa por essa dieta para tentar ajudar meu marido. E aí, alinhado a isso, também alguns casos que eu vi lá no hospital de diabéticos, então um tratamento que eu olhava e parecia que não estava aparentemente dando muito resultado. E aí aqui estamos nós, né? Então, assim, o nosso objetivo maior aqui é justamente poder contribuir, tá, com a sociedade de modo geral, né, William? Com vocês que estão aqui, já tem 75 pessoas, que maravilha. A gente espera que no final dessa live você saia realmente com conhecimento sobre saúde, sobre alimentação, sobre pressão alta, sobre esteatose hepática, sobre diabetes diferente, tá? Tá certo? William, é o seguinte, como eu já falei, né, grande parte da população, dos nossos seguidores, tem esses problemas de saúde e o pessoal fica muito indeciso, porque assim, a rede social, ela ajuda que só, mas também tem muita informação, tem muita gente falando coisas diferentes. Essa é a grande verdade. E aí, como é que os nossos seguidores, né, podem ficar seguros com a informação que nós vamos passar aqui no sentido, o que é uma evidência de peso? Quando sai, por exemplo, na revista Veja, em qualquer outra revista, né, que sai aí, por exemplo, que o ovo faz mal, que a carne é ruim, causa câncer. Então, como que eles podem saber, né, que a gente que está aqui dizendo muitas vezes que pode comer ovo, que pode comer carne, qual que é a diferença entre uma evidência? Boa, boa, Josi. Essa é uma pergunta do milhão, eu acho, né? Bom, o primeiro ponto que eu acho que as pessoas precisam entender é que sempre que a gente for taxativo demais com uma afirmação, né, provavelmente a gente vai estar errando pelo menos para alguma parte da população, porque cada pessoa é diferente. Então, se eu fosse dar uma dica para as pessoas, para que elas não se sintam reféns do pode, não pode, das recomendações, aveia é bom, aveia é ruim, ovo é bom, ovo é ruim, é que estudem, né? Porque a gente tem que ter um conhecimento de base para a gente poder discernir uma informação válida de uma informação sensacionalista, de uma informação mentirosa. Então, para isso, a gente tem que ter uma base, e essa base ela precisa ser construída. Então, procurem pessoas confiáveis, de perfis que vocês sabem a procedência. Procurem livros, né, de autores que sejam renomados e estudem as coisas a fundo para que vocês tenham um mínimo de conhecimento para poder formar opinião própria. Esse é um ponto muito importante. Seria utópico pensar que as pessoas todas vão fazer isso. Não vão fazer, né? Mas as pessoas que estão interessadas, busquem mais conhecimento. Inclusive, tem um trabalho científico bem interessante que avaliou as políticas públicas relacionadas ao combate à obesidade, né? E esse trabalho mostrou que várias alternativas, assim, colocar avisos alarmantes nos rótulos, aumentar os impostos, proibir a propaganda, e de todas as medidas a nível populacional, aquela que surtiu mais efeito em termos de modificar o curso da epidemia de obesidade foi uma medida adotada em Singapura, que foi a inserção no currículo escolar da matéria nutrição. Olha só que interessante. Então, as crianças estudavam sobre nutrição no colégio e aí os índices de obesidade começaram a diminuir, porque as pessoas aprendiam. Então, aprender é a melhor maneira de se defender contra informações falsas. Mas aí tem um segundo ponto que eu acho muito importante a gente falar aqui. Existe evidência científica, eu vou botar evidência aqui entre aspas, para tudo que a gente quiser afirmar. Carne melhora a saúde? Tem evidência científica. Carne piora a saúde? Tem evidência científica. Carne não faz diferença para a saúde? Tem evidência científica. Por quê? Porque existe muita evidência científica de má qualidade. Então, tudo que alguém, por motivo ideológico, for defender, essa pessoa vai conseguir encontrar uma referência bibliográfica que esteja embasando aquilo que ela está dizendo. Né? Então, infelizmente, ou a gente aprende a interpretar os estudos científicos, que é o que eu e tu fizemos, né, Josi? A gente se conheceu numa formação justamente com esse propósito,
ou então a gente procura pessoas nas quais a gente confia para que elas interpretem as evidências científicas para nós. Mas o fato de uma afirmação ter sido encontrada em um artigo científico que foi publicado em uma revista científica, infelizmente, não quer dizer que aquilo é uma verdade absoluta. E aí a gente entra com o terceiro grande problema do excesso de informações com falta de filtros adequados, que é o fato de que se misturam experimentos científicos, que são evidências extremamente fiéis, a estudos observacionais, que são meramente levantadores de hipóteses, né? Então, quando a gente fala sobre um experimento científico, um ensaio clínico randomizado, a gente sabe que os indivíduos são colocados sob observação, sorteados para duas intervenções diferentes. Essas intervenções são comparadas e esse ensaio vai prover evidência científica de qualidade. Quando a gente fala sobre estudos observacionais, a gente vai pegar na população quem come carne e quem não come carne e vai observar, né? Tem um trabalho publicado em 2006 que foi um fervor absurdo. Por quê? Porque ele mostrou que quem consumia menos carne tinha uma menor mortalidade por todas as causas. Todo mundo, meu Deus, mas olha aí, é a carne, então. Aí quando tu vai analisar o estudo a fundo, as pessoas que comiam carne morriam mais por homicídio, né? Coisas nada relacionadas ao consumo da carne. Por quê? Porque nos anos 90, 80, uma agenda de modificação da dieta para um viés mais vegetariano se tornou aquilo que as pessoas saudáveis buscavam, porque se tornou o senso comum. Então, as pessoas saudáveis, elas tomavam os seus remédios, elas evitavam fumar, elas evitavam bebida alcoólica e elas evitavam a carne. Não quer dizer que isso aqui é que fazia com que elas morressem menos. É que todo o contexto, a gente chama isso de viés do usuário saudável, né? Health User Bias. Então, a gente precisa sempre ver em que contexto aquela evidência científica foi produzida para que a gente possa analisar ela. E aí, quando a gente tem preguiça ou a gente entende que não tem formação para fazer isso tudo, né, eu sempre falo para os meus pacientes, busca um último recurso, então, que é o recurso de analisar se esse é o comportamento natural da nossa espécie. Ponto. Entendeu? Então, a gente sabe que na nossa história, né, a gente tem pinturas rupestres para comprovar isso, mas mesmo que não tivesse, o estudo do nitrogênio da arcada dentária dos nossos ancestrais também mostrou isso, que existia um alto consumo e uma preferência pela carne, por exemplo, dos nossos ancestrais. Então, isso é o nosso comportamento biológico, esse é o nosso comportamento como espécie. Então, a natureza ela não erra, porque a evolução ela age muito lentamente, mas de forma contínua. Então, na dúvida, se a gente não conseguiu achar uma evidência que nos convença, não conseguiu achar um profissional que nos convença, o raciocínio de o que seria natural para a espécie humana, talvez nos salve de entrar numa enrascada, né, Josi? Com certeza, com certeza. Se for parar para analisar, pessoal, o Homo sapiens, será que o pessoal tinha pão francês, por exemplo, para comer no café da manhã, né? Já entrando aqui na história do pão francês, quem está na live, né, que tem, por exemplo, tem gordura no fígado, esteatose hepática. Então, já entrando aqui, eu falei para o doutor William que falar sobre a nutrição hoje. O assunto aqui hoje é comida. Para tirar aquelas dúvidas. O que eu posso comer? O que eu não posso? Obviamente que aqui não tem como individualizar nada, viu, pessoal? É geralzão aqui para vocês entenderem. Mas, por exemplo, quem está com gordura no fígado? Precisa cortar o quê, gente? Vamos lá, doutor William, me ajuda. Tem que cortar o quê? Ovos com bacon ou pão com Nutella? Quem é que vai ser mais prejudicial? Então, deixa eu explicar para o pessoal que talvez não esteja familiarizado com esse conceito ainda, como é que a gordura hepática é produzida, né? A esteatose hepática, a gordura no fígado. Vamos conversar sobre como ela é produzida. E aí talvez faça mais sentido para o pessoal a resposta dessa pergunta. Então, o que acontece, tá, gente? Quando o nosso corpo obtém energia através do alimento, ele obtém basicamente de dois componentes do alimento, do carboidrato ou da gordura. Então, quando a gente ingere carboidrato,
já falei isso em milhões de lives, mas vamos lá de novo. Qualquer carboidrato, pode ser uma batata, pode ser farinha, pode ser açúcar. Quando a gente ingere um carboidrato, a nossa digestão transforma esse carboidrato em um combustível chamado glicose. Então, a glicose pode ser usada pelas nossas células para que as nossas células funcionem. Quando a gente ingere gordura, pode ser um queijo, pode ser um azeite de oliva, um abacate, a gordura do ovo, da carne. Também existe um processo de digestão que converte essa gordura em ácidos graxos. Esses ácidos graxos eles circulam na forma de uma molécula maior chamada triglicerídeos. Então a gente tem ali glicose como um possível combustível. Esse combustível é obtido a partir do consumo de carboidrato. A gente tem triglicerídeos, que é a gordura digerida, né? E isso é obtido através da nossa ingestão de gordura. Nossa capacidade de armazenamento da glicose aqui é muito pequena. A gente armazena aí cerca de 2.000 calorias de glicose, contando o fígado e os músculos, que são os reservatórios desse combustível. E a nossa capacidade de armazenamento dos triglicerídeos, da gordura, é infinita, porque a gente consegue expandir esse tecido tanto quanto for necessário. E o nosso corpo sabe disso, sabe disso. Então, o que acontece? Quando a gente ingere carboidratos demais, o corpo não tem onde guardar esse carboidrato. Então, o carboidrato começa a ser convertido em glicose pela digestão e se acumular na corrente sanguínea. E a nossa glicemia, que é a glicose no sangue, se eleva. E o nosso corpo, ele sabe que isso é muito perigoso, porque uma glicemia elevada, como acontece nos diabéticos, torna o sangue viscoso, né? E aí o sangue ele começa a entupir veias, artérias, causar problema. Então o corpo ele tem um mecanismo de backup para salvar, né, o nosso sistema dessa ocorrência, que é converter glicose em gordura. E quem faz isso? O fígado. Então quando a gente ingere carboidratos em excesso, o fígado começa a transformá-los em gordura, num processo chamado lipogênese, para que essa gordura seja armazenada embaixo da nossa pele. E aí ela não vai ter problemas na circulação. Assim deveria ser, né? E aí a gente vai ter um estoque de energia também para quando a gente não conseguir comer mais. Que é uma coisa que acontecia com frequência, não acontece mais. Só que existe um grande problema, tá? Que a capacidade do fígado de converter glicose em gordura é maior que a capacidade do fígado em exportar essa gordura. Então, para tentar simplificar isso para vocês, vamos pensar no seguinte: a gente tem uma fábrica de sapato, né? E aí a gente está tendo uma demanda bem alta de sapatos, a gente aumenta a capacidade de fabricar sapatos, né, dessa fábrica que a gente tem. Então, ao invés de fabricar 1.000 sapatos, a gente fabrica 10.000 sapatos. Mas a gente não tem caminhões para tirar os sapatos da fábrica e levar para as lojas. Então, o que começa a acontecer? Começa a se acumular sapato na loja, na fábrica. E a fábrica vai se enchendo de sapato. Assim é a gordura hepática. Então, o fígado começa a converter carboidrato em gordura numa velocidade maior, que ele consegue jogar essa gordura para ser depositada embaixo da pele, no lugar que a gordura tem que ficar, no tecido subcutâneo. E aí a gordura começa a se acumular dentro do fígado. Só que quando a gordura se acumula dentro do fígado, ela começa a gerar inflamação. E aí começa a se formar um tecido cicatricial na volta da gordura ali. Então vamos pensar, os sapatos estão lá se acumulando na fábrica e começa a ter teia de aranha e mofo nos sapatos. Daqui a pouco não dá para vender mais. Assim é a gordura, ela começa a inflamar no fígado e daqui a pouco você forma um tecido cicatriciais que a gente chama de fibrose. E a gordura está presa ali para sempre, não tem mais como sair, né? Então essa é a evolução da esteatose hepática. Então, via de regra, a esteatose hepática, o fígado gorduroso de etiologia não alcoólica, ele é movido pelo consumo de carboidrato refinado, que é desenfreado na sociedade moderna. Tão desenfreado que, se a gente for olhar 20 anos atrás, a maior causa que a gente tinha de esteatose hepática, de gordura no fígado, era consumo de álcool. E aí o mecanismo é um pouco diferente. E a maior causa de indicações de transplante antigamente era justamente esteatose hepática alcoólica, né? Mais recentemente, a maior causa de insuficiência hepática e de transplante hepático no mundo
é o que eles chamam de esteatose hepática de causa metabólica, que é justamente essa esteatose hepática que a gente está falando, tá? E existem carboidratos que fazem isso numa velocidade bem maior, como, por exemplo, a frutose, né? Então, o consumo excessivo de carboidratos é o que move a esteatose hepática, é o que causa a esteatose hepática. E, tipicamente, pacientes em fases iniciais de esteatose hepática respondem muito bem a dietas com restrição de carboidrato, inclusive, muitas vezes, revertendo essa esteatose hepática inicial, junto com o emagrecimento. Então, que fique bem claro esse conceito para todos vocês. Perfeito, perfeito. E aí, pessoal, quem está, né, com gordura no fígado, esse medo que muitas vezes as pessoas têm, doutor William, de evitar a gema do ovo, né? Outro dia na academia eu vi uma moça falando que o pai dela estava com gordura no fígado e que estava comendo só clara de ovos, né? 6 claras de ovos. Então, esse medo que o pessoal tem, então, de evitar a gema de ovo, de evitar, vamos lá, de trocar manteiga por margarina, né? De evitar a carne vermelha, de buscar proteína lá na aveia, lá no arroz. Faz sentido isso? E eu vou perguntar, estou perguntando isso porque, veja, você é um médico de UTI, né? E aí, assim, eu até vi uma live tua, achei super legal a tua fala, que essa é nossa... todas as informações que a gente passa aqui, a ideia, pessoal, é justamente que vocês consigam aprender a cuidar da saúde de modo que vocês não precisem do Dr. William no segundo trabalho dele, né, Dr. William? Então, assim, faz sentido, é benéfico para as pessoas que têm gordura no fígado evitar, por exemplo, os alimentos de origem animal. Quando eles fazem isso, o que sobra para comer? Será que realmente esse é o melhor caminho? O que você diria para o pessoal? Eu acho que isso segue a lógica inversa, né, do que a gente estava falando agora, né, Josi? Porque se a gente está explicando aqui que a conversão do carboidrato em gordura é um dos principais mecanismos que causa esteatose hepática, quando a gente troca o ovo pela aveia, por exemplo, a gente está trocando um alimento isento de carboidrato, que é o ovo, né? Ele tem valores desprezíveis de carboidrato, que tem uma boa gordura e proteínas completas, por um alimento, que é a aveia, cuja composição é 66% carboidrato. Ou seja, da aveia que a gente consome, 66% será convertido em glicose. Então, a gente está sobrecarregando o fígado. A gordura não sobrecarrega o fígado, porque a gordura ela entra já pronta para ser armazenada no subcutâneo. Ela não precisa de processamento hepático. É o carboidrato que precisa ser convertido em gordura. Ele é o grande problema. Então, quando a gente busca uma alimentação à base, por exemplo, de produtos animais, né? Manteiga, laticínios fermentados, que são sem carboidrato, proteína animal, seja a carne branca, seja a carne vermelha, seja os frutos do mar, né? Ovos, a gente está tirando a sobrecarga metabólica do fígado. A gente está dando férias para o fígado. E aí o fígado consegue dar vencimento naqueles sapatos que ele fabricou e que ele não tinha para onde mandar. Os caminhões começam a voltar e tirar aqueles sapatos de dentro da fábrica e tudo melhora. Então, a gente observa muitas vezes que tentando acertar, os pacientes acabam errando muito feio e trocando alimentos que estão na nossa história há milhões de anos por alimentos modernos, né? Como são todos os alimentos da agricultura, por exemplo, e eu vou explicar daqui um pouquinho o porquê desse raciocínio, mas que fazem com que a gente sobrecarregue justamente esse sistema da carboidrato, conversão em glicose, insulina, conversão em gordura e assim por diante, né? Só que as pessoas pensam, os egípcios eram nossos ancestrais, comiam trigo, né? Mas os egípcios não eram ancestrais nossos. A história do Homo sapiens, ela tem 300 mil anos aqui na Terra, né? Dessa última espécie, se a gente for analisar aí o hominídeo, 99,9% do nosso DNA é estável no último 1 milhão de anos.
E aí a gente pega a agricultura surgiu aí há 12, 14 mil anos atrás. Se a gente colocasse a história do homem num intervalo de 24 horas, a agricultura teria sido desenvolvida nos últimos 3 minutos, né? Então, a nossa genética não está adaptada aos produtos da agricultura. Não quer dizer que a gente não possa consumi-los, mas quer dizer que eles não devem ser a nossa prioridade. Quando a gente analisa estudos ecológicos, tem um estudo muito interessante publicado em 2004 no American Journal of Clinical Nutrition que mostra que se estima que os nossos ancestrais consumiam cerca de 18% das suas calorias advindas de carboidrato. Isso, para parâmetros modernos, é uma dieta muito low carb, né? A gente consome, em média, aí, 65% das nossas calorias vindas de carboidrato. Então, é uma troca de octanagem muito rápida, que acaba gerando um desequilíbrio metabólico, que é a resistência insulínica, que traz tudo isso aí que tu colocou no título da nossa live: hipertensão, obesidade, esteatose hepática. A resistência insulínica é a raiz disso tudo. Então, as pessoas precisam voltar a tentar buscar a alimentação natural do bicho-homem. E parar de achar que a solução está nessas invenções modernas, porque toda vez que a gente tenta substituir a natureza, a gente se dá mal. Porque a natureza ela foi feita devagarinho, né? Darwin, evolução das espécies, né? O bichinho que tinha o bico pontudo lá para pegar a minhoca no meio das pedras, ele procriava mais. Toda a história de todas as espécies do planeta, ela seguiu essa lógica, né? E é só o bicho-homem que tem se distanciado dessa lógica e se achado mais esperto que a seleção natural, né? E isso é um grande problema. É por isso, por causa desse desvio de comportamento biológico, que a gente vive uma pandemia de obesidade, a gente tem mais da metade da população com resistência insulínica. Se estima aí, por exemplo, que na população americana, 80% da população americana esteja com resistência insulínica. Isso não é um dado meu, foi uma pesquisa feita entre 2009 e 2016, que gerou um relatório que mostrou que 80% da população americana tinha resistência insulínica. Aqui no Brasil, o último laudo do Vigitel falou em 56% da população brasileira com sobrepeso, né? A gente tem 156 pessoas aqui, provavelmente tem pelo menos 80 pessoas com sobrepeso assistindo essa live. Então, essas coisas são alarmantes, a gente não pode fechar os olhos para elas, né? A gente não pode normalizar tudo e dizer, não, o novo corpo do hominídeo é esse. Não, existe alguma coisa errada acontecendo. E aí a gente tem que seguir a lógica da natureza da nossa espécie para tentar sair disso. A natureza da nossa espécie é onívoros, ok, mas onívoros com viés carnívoro. A gente era onívoro porque não conseguia caçar todas as vezes que a gente tentava. Mas se a gente tivesse acesso sempre à carne, esse seria o nosso alimento preferencial. Então, os produtos de origem animal são muito importantes para a nossa saúde. Muito bem, perfeito. Vou até fazer um comentário, né? A gente começou falando aqui já da aveia, né? Metendo os dois pés na porta, mas não é que eu particularmente, honestamente, não tenho nada contra a aveia, tá, pessoal? Mas o que que acontece? É o conceito que existe por trás, é a ideia. O que vocês aprendem, né? Porque quando a gente pensa em alimentos de origem animal, não indo longe, esses dias, não sei se vocês viram aqui, uma pessoa colocou um comentário em caixa alta no meu post, achei bem deselegante, me chamando de irresponsável, porque eu estava incentivando o consumo de alimentos de origem animal para diabéticos. Então, é terrível quando você se depara com pacientes que têm resistência insulínica, tudo isso que a gente aqui falou no tema da live, esteatose hepática, pré-diabetes, resistência insulínica, tem pressão alta, e quando ela recebe esse tipo de informação... Eu falei numa outra live, doutor William, que teve uma paciente minha, né, já falei isso em algumas lives, que foi orientada pela sua endócrino a buscar proteína realmente na aveia, né, e evitar alimentos de origem animal. Isso é um caso real. Não sei se a filha dela está aqui, mas o que acontece? As pessoas, elas escutam isso por aí, muitas vezes na porta, né, do nutricionista, da boca do seu nutri, do profissional de confiança delas, né? Então, a gente está aqui para falar o seguinte: alimentos de origem animal. Eu, quando era criança, já falei também em diversas lives, meu café da manhã era porco assado, era peixe.
né? Tudo bem que sou dos meus descendentes lá no meio do nada, mas assim, para você ver, se fosse depender de comer bolacha, de comer grãos, não que a gente tenha alguma coisa contra os grãos, mas já falei. Então, uma situação diferente é alguém que é magro, é alguém que é saudável e que gosta de comer grãos. A gente não tem nada contra, não é? Outra coisa é quando o paciente, ou seja, alguém que está doente, precisando ali de uma intervenção nutricional, recebe esse tipo de orientação. Porque é como se a pessoa estivesse, né, girando, girando e não chega a canto nenhum. Quantas vezes talvez você não já viu? Eu também, o pessoal marca consulta, já tem 10, 15, 20 anos, às vezes, de diabetes. Sempre com essa mesma recomendação, né? Vou deixar você falar, fale. Eu não culpo as pessoas, Josi, por essas recomendações que elas dão, porque no fim das contas, elas estão seguindo o senso comum. E se eu for olhar para trás, na minha carreira como médico, eu muitas vezes dei essas recomendações. Inclusive, uma frase que eu usava com frequência e que hoje dói muito pensar quantas pessoas ouviram isso de mim é: tu precisa comer menos e precisa fazer mais atividade física, como se isso fosse uma recomendação que ajuda alguém, como se isso entregasse os detalhes que são necessários para esse processo. Mas o fato é que a academia não nos forma para esse tipo de informação que a gente está dando. E dentro das universidades, na área da medicina, pelo menos, o que se ensina de nutrição é o básico do básico do básico. Se eu olho para trás, aquilo que eu aprendi na faculdade, que eu sei que não é diferente dos outros colegas médicos que eu conheço de outras faculdades, não é suficiente para eu orientar uma pessoa saudável, que dirá uma pessoa doente, né? Então a gente sai com esses conceitos que ficam cravados em algum lugar do nosso cérebro ali e a gente gera essas respostas e inclusive quando a gente ouve sobre dietas diferentes daquele senso comum, a gente se sente um pouco agredido, tem uma questão de ego envolvido também, e a gente tende a se posicionar contra. Por isso que a gente enfrenta tanta resistência de profissionais de saúde que não foram atrás de estudar essas coisas a fundo ainda, né? Então, eu não fico chateado. Agora, quando uma pessoa vem com um argumento como esse, de uma pessoa que foi no teu perfil, te agrediu em caixa alta e falou que tu era irresponsável, esse é um tipo de comentário que eu não respondo, porque eu sei que uma pessoa que chega assim no meu perfil, ela não quer discussão, nem aprendizado, nem troca de ideias, ela está ali porque ela se sente mal com o conhecimento que ela tem e ela precisa agredir quem talvez saiba mais que ela, né? Então eu acho que a gente nem deve responder a isso, mas a gente deve sim para os pacientes. E aí é claro que para o paciente entender essa orientação que vai tão contra o senso comum, a gente precisa munir ele de informações para que aquilo faça sentido, né? Eu costumo dizer que a minha primeira consulta, ela é uma aula, porque eu vou lá e vou identificar um problema na pessoa, algum comportamento dela que está maculando a saúde dela. E eu tenho um quadro na minha sala, e eu puxo o quadro e vou lá com o canetão e vou explicar, ó, por isso, isso, acontece isso, para que a pessoa entenda, porque daí eu tenho ela. Aí eu sei que mesmo que outras pessoas contaminem ela, ela vai voltar para mim e dizer, tá, mas fulano me disse isso, e eu vou dizer para ela, ó, não é assim, porque assado, porque aqui, vou mostrar, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. E outra coisa que as pessoas precisam entender, que é muito importante, é que uma dieta equilibrada, que é tão defendida, né? Ela é sensacional para pessoas equilibradas. Uma dieta equilibrada funciona perfeitamente para quem está saudável. Só que quando a gente vai tratar uma doença, a gente não está buscando equilíbrio, a gente está buscando uma ruptura. Quimioterapia é saudável? É óbvio que não, né? Mas a quimioterapia é necessária para um paciente com câncer. Tirar a vesícula é saudável? Não. Mas se a vesícula der um problema, a gente tem que remover, né? Então, quando a pessoa tem uma doença, isso se trata com uma intervenção, não com uma dieta equilibrada. E aí essa intervenção tem que falar bem com o distúrbio metabólico que a pessoa tem. Por isso a gente tem que entender tanto de bioquímica, né?
E então as pessoas precisam entender que quando elas estão distantes da saúde, e hoje a maior parte das pessoas está distante da saúde, elas precisam romper um círculo vicioso para que elas comecem a se encaminhar para o lado da construção da saúde de novo. E para essa ruptura tem que haver um esforço. Se não houver um esforço, o resultado será medíocre, né? Então, das 161 pessoas que estão assistindo aqui, eu chutaria que 100 têm resistência insulínica, ou mais, porque a gente está selecionando aqui um grupo de pessoas que tem interesse nesse assunto. Então, provavelmente, a prevalência é maior, né? E dessas 100 pessoas, se elas continuarem empregando os mesmos esforços medíocres que elas empregaram ao longo de toda a sua vida, o resultado continuará sendo medíocre. E elas não conseguirão dar a volta. Então, para dar a volta é preciso uma ruptura. E para haver a ruptura é preciso um esforço e às vezes é preciso que a gente seja radical. Aquela palavra que ninguém gosta, ele é muito radical. Eu adoro esse rótulo. Eu sou intensivista, eu sou radical mesmo, né? Porque eu quero ajudar a pessoa aqui, avisando para ela o que ela tem que comer, para mim não ter que entubar ela depois, né? Eu falo para os pacientes, tu não quer fazer o que eu estou te dizendo aqui? Beleza, eu vou fazer por ti, então, quando tu internar lá na UTI sem conseguir falar, né? Então, a gente precisa ter essa ideia de que para chegar em algum lugar diferente daquele em que a gente está pisando, a gente precisa fazer um esforço, dar um salto. E esse salto, às vezes, requer radicalidade. Perfeito, perfeito. E olha só, gente, quando a gente está no hospital, querendo ou não, faz a dieta lá, tá? Certinha. E pior ainda para quem tem diabetes, não tá correta, mas é obrigada a fazer. Vamos aqui porque eu tenho. Gente, já tá com mais de 30 minutos. Pessoal, vocês estão gostando? Fala aí pra gente. Olha só, se você tá tentando comentar, é porque eu esqueci de liberar os comentários geral, tá? Porque eu acabei restringindo só para os meus seguidores e para quem eu sigo. Então, se você tá aqui e você quer comentar, você pode me seguir, comentar, depois você pode sair se quiser. Mas eu esqueci de liberar, gente. Perdoa, Nutri. Olha só, próximo assunto foi sobre pressão alta. Então, assim, minha pressão tá alta, né? O que pode estar acontecendo com o meu corpo? E só cortar o sal de cozinha seria a solução? Que a pessoa não tá entendendo muito bem. Quem tá com pressão alta aí? Fala eu. Levanta aquela mãozinha aí, porque a gente gosta de ver vocês interagindo, minha gente. É, né? Fica animado, né, doutor William? Muito, Muito bem. muito. É isso aí, gente. É, foguinho, coração. Então, vamos lá. Aqui sobre a pressão alta, para o pessoal saber. O que pode estar acontecendo? E assim, só cortar o sal resolve, que é a orientação padrão muitas vezes, né? Eu digo isso porque a pessoa talvez chegue para ti, chegue para mim e diga, ah, mas assim, eu já cortei o sal da dieta, mas a pressão não tá melhorando em nada. E aí, o que dá para fazer? Bom, primeiro vale ressaltar, né, Josi, que a pressão alta é uma doença gravíssima. Hipertensão é uma doença gravíssima. Por um motivo em específico, que é a baixa percepção de risco. A gente não percebe que a pressão está alta, né? Então, boa parte das pessoas que têm hipertensão, ela está andando por aí e ela não se deu conta de que a pressão dela está alta. E essa hipertensão, ela está gerando lesões no sistema arterial dessa pessoa. Essas lesões podem dar início à formação de placas, né, de gordura, que vão gerar obstruções mais tarde. Então, a gente sabe que os três principais fatores de risco para o desenvolvimento de um evento cardiovascular, como um infarto, como um AVC, são hipertensão, diabetes e tabagismo, né? E hipertensão é uma condição extremamente prevalente e que também está relacionada à resistência insulínica por diversos mecanismos, tá? O mais intuitivo e principal deles, talvez, seja justamente o fato de que a insulina, que é o hormônio que controla a metabolização dos carboidratos, ela atua de forma acoplada a um hormônio chamado ADH, que numa tradução livre seria hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ele auxilia a insulina a diluir os nutrientes, para que ele consiga acomodar uma quantidade maior na glicose sem elevar a glicemia. Então, como que isso funciona? Quando a insulina está alta, o ADH está alto também.
E quando o ADH está alto, ele inibe o rim de formar muita urina. Então a pessoa acaba retendo líquido. Isso faz com que tenha mais água na circulação da pessoa, e isso dilua um pouco os nutrientes, como por exemplo a glicose. Só que isso gera uma sobrecarga a esse sistema. Essa retenção de líquido torna o trabalho da bomba do coração mais difícil. E a pressão dentro desse sistema arterial, venoso, cardiovascular, que é um sistema fechado, fica aumentada. Então, tipicamente, quando uma pessoa desenvolve hiperinsulinemia, que é uma coisa que acontece com as pessoas que desenvolvem resistência insulínica muito antes delas começarem com as alterações de glicose, é muito provável que essa pessoa já esteja fazendo retenção hídrica. Ou seja, essa pessoa está acumulando uma litragem maior de água do que aquela que seria esperada. E isso vai gerando hipertensão, isso vai aumentando a pressão. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa começa um tratamento para elevação de pressão arterial, um dos medicamentos que os médicos utilizam é justamente diurético, né? A hidroclorotiazida, deve ter alguma pessoa usando aí. A clortalidona, deve ter alguma pessoa usando aí, né? A hidroclorotiazida fica como HCT nos antipertensivos combinados. O Lasix, né? Pode ser que tenha uma pessoa utilizando aí também. São medicamentos diuréticos, são medicamentos utilizados para diminuir o excesso de líquido. Então, se a gente for abordar a raiz da causa é a resistência insulínica. E como é uma maneira super eficiente da gente tratar a hipertensão, tratar a resistência insulínica, é a restrição de carboidrato. Quando a gente faz uma restrição de carboidrato, tipicamente nossos níveis de insulina diminuem. E aí quem diminui junto? O ADH. Então é muito comum uma pessoa hiperinsulinêmica que começa uma estratégia low carb, o paciente chega lá no consultório, eu olho a insulina de jejum dele é 25, né? Eu faço um teste de Kraft, a insulina dele, depois da provocação do carboidrato, vai a 200. Eu vejo, pai, esse cara é francamente hiperinsulinêmico. Eu falo para ele, ó, a gente vai começar uma restrição de carboidrato, em 7 a 10 dias tu vai te sentir tonto, fraco, mal-estar, me liga. O cara liga, cara, tô assim, tonto, fraco. Eu disse, pois é, tu deve ter urinado a alma, não urinou? Ele, urinei a alma. Então, mede a tua pressão que ela deve estar baixa. Toma bastante água, aumenta um pouco o sal na comida. Se o paciente está utilizando um antihipertensivo, às vezes no primeiro mês a gente já tem que dizer, ó, suspende esse antihipertensivo até a tua pressão estabilizar. Por quê? Porque ele se livrou da retenção hídrica. A insulina baixou, o ADH baixou e ele urinou aquilo que ele estava retendo. Então é muito comum os pacientes que iniciam uma estratégia low carb, quando eles estavam muito hiperinsulinêmicos, fazem até hipotensão por causa da diminuição da retenção hídrica. Então esse é um ponto super importante. A restrição de sal, Josi, ela gera resposta num percentual muito menor de pessoas, tá? Existe uma tendência de quanto mais velho a gente é, mais a gente responde ao sal retendo líquido. E existem algumas pessoas que por motivos genéticos também são mais sensíveis ao sal. Mas reduções excessivas da ingestão de sal também são prejudiciais, porque o sódio, ele é o eletrólito mais abundante no nosso corpo, ele é necessário para diversos processos. Então acaba que ficar entre 4 e 8 gramas de sal, que é quase a ingestão convencional, é o melhor para a maior parte das pessoas. Então, tipicamente, quando o paciente tem resistência insulínica, eu identifico que ele tem resistência insulínica, a minha terapia não envolve restrição de sal, porque eu sei que ele vai responder tão bem à restrição de carboidrato que talvez ele até fique hipotenso, então o sal acaba até sendo um aliado. Sim. Né? Então, se eu fosse dizer a nível populacional, como eu estou pensando aqui de novo na média da população, eu estou pensando que a maior parte da população tem resistência insulínica. Esse é o laudo que o Vigitel nos deu, o último Vigitel. Né? Então, eu estou pensando aqui que das 167 pessoas que estão nessa live, talvez 120 tenham resistência insulínica. Então, se essas pessoas estão hipertensas, se a hipertensão é uma das manifestações da resistência insulínica delas, eu acho justo inferir que elas responderiam melhor à restrição de carboidrato para controle da sua pressão arterial do que a redução na ingestão de sal. Perfeito. E só um detalhe, né, que você falou da informação do paciente muitas vezes ficaram, né, sentindo mal, tontura.
é que muitas vezes as pessoas pensam que esse mal-estar é porque a falta do carboidrato para o cérebro, né? Que muita gente pensa isso. Gente, não é não. Então é assim, porque você eliminou líquido e aí junto com essa água você eliminou os eletrólitos. Então é isso, você tem que repor. É tipo, a pessoa ela está com uma gastroenterite, com uma diarreia, pronto. E aí ela tá ali, né, desidratando, ela fica também com aquele sintoma. Eu falo assim para eles entenderem. E aí o pessoal, você vai lá, repõe os eletrólitos e fica tudo bem. Então, se você corta o carboidrato, não falta carboidrato pro teu cérebro, certo? O fígado, ele dá conta de produzir esse carboidrato lindamente, tá Eu bom? tava assistindo uma live do Regis agora, antes de entrar ao vivo contigo, até não consegui terminar. Regis Chachamovic, que é nosso amigo, né? Para quem não segue ele, pessoal, até vou fazer um merchan aqui, porque ele é um amigão. O Regis Chachamovic, o Instagram dele é Psiquiatria Metabólica. Ele fala muito sobre o link entre a alimentação e a saúde mental, de uma forma extremamente empática e fraterna, assim, eu acho fantástico, gosto demais de ouvir ele. E aí eu estava assistindo a live dele e o Regis estava falando justamente sobre a questão dos alimentos que são essenciais. Alimentos essenciais são aqueles alimentos que a gente precisa ingerir porque o nosso corpo não é capaz de fabricá-los, né? Então existem, por exemplo, aminoácidos essenciais, que são componentes proteicos que a gente precisa ingerir porque o nosso corpo não é capaz de sintetizá-los. E quando a gente fala em macronutrientes, eu sinto informar-lhes, mas aceitem isso, está nos livros de bioquímica, que o carboidrato não é um macronutriente essencial. As pessoas podem, e existem pessoas que fazem isso, viver ingerindo absolutamente zero carboidrato. Existem sociedades que se criaram, como os inuitas, né, do Círculo Polar Ártico, que não consumiam carboidrato. E aí vocês vão pensar, tá, mas e aí a glicose dessas pessoas zera? Não, porque o fígado é capaz de produzir glicose. Inclusive, o fígado produz glicose constantemente, um processo chamado gliconeogênese. E o fígado produz essa glicose exatamente na dose que o corpo necessita. Então, tipicamente, uma pessoa que faz uma restrição severa de carboidrato, ela vai ter um nível mais baixo de glicose, porque a maior parte do corpo dela está funcionando à base de gordura. Mas o sistema nervoso central requer glicose. E o fígado estará produzindo glicose exatamente na dose que essa pessoa precisa. Então, vou repetir para vocês mais uma vez. A ingestão mínima de carboidrato diária é zero. Isso significa que ninguém deveria comer carboidrato? Absolutamente não. Absolutamente não. Até porque quando a gente come brócolis, chuchu, tem carboidrato ali. Quando a gente come uma fruta, tem carboidrato ali. Então, só que as pessoas costumam ficar com medo disso que tu falou, Josi. Eu vou ficar sem energia se eu não comer carboidrato. Bom, se tu ficar sem energia quando tu não comer carboidrato, significa exatamente que o teu corpo perdeu a habilidade de utilizar a gordura como fonte de energia. E é aí que tu tem que ficar mais tempo ainda sem carboidrato para ensinar teu corpo a fazer isso de novo, porque isso é necessário. A capacidade do nosso corpo de utilizar tanto o carboidrato como a gordura se chama flexibilidade metabólica. E ela é necessária para que a gente possa dizer que a gente tem saúde. Então, é muito importante que as pessoas entendam esse conceito. Não existe requerimento mínimo de carboidrato diário. As pessoas podem fazer dietas desde alto consumo de carboidrato, se estiverem saudáveis, forem atletas de alto rendimento, sei lá, até restrições absolutas de carboidrato, como, por exemplo, uma pessoa que faz uma cetose terapêutica para um quadro de epilepsia ou para um acompanhamento de uma quimioterapia, ou enfim, as indicações que existem, né? Então, percam o medo disso. E se sentir mal em jejum, é mau sinal. Significa que o corpo não está sabendo utilizar a própria gordura. Perfeito. Inclusive, até na hipoglicemia reativa, a gente não trata dando carboidrato. Né? Aqui comigo eu trato com jejum e cetogênica. Então, pessoal, não tem que ter medo, certo? Olha, a hora tá passando, por isso que eu tô correndo aqui. Não sei como é que tá seu tempo. Vamos para a próxima. O pessoal tá entendendo aí direitinho? Depois a gente vai ler aqui os comentários. Vamos lá. O pré-diabetes. A gente colocou o pré-diabetes. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu já escrevi várias vezes lá no feed, mas o pessoal sempre volta a perguntar. Tem como a gente interromper
essa evolução do pré-diabetes para o diabetes. Então, assim, tô pré-diabético. E agora? Então, como reverter isso daí? Não me tornar um diabético no futuro? É uma boa oportunidade, Josi. Eu não gosto dessa nomenclatura pré-diabetes. Vou te explicar por quê, tá? Na sequência lógica de eventos, né? Vamos começar explicando, então, o que é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele se caracteriza pela elevação da glicose na corrente sanguínea. Ou seja, quando a gente ingere carboidrato, e também depois de um determinado período, até o nosso fígado começa a produzir em excesso quando estamos diabéticos, começa a se acumular carboidrato, que é a glicose, na corrente sanguínea. E esse carboidrato ele não consegue nem ser convertido em gordura, nem entrar na musculatura, ele fica ali. E ele começa a causar problemas, entupir veias, artérias, o diabético começa a ter amputações, as artérias da retina são muito pequenininhas, elas ocluem, ele fica cego, começa a ter problema renal. Então, é uma doença gravíssima. Muitas vezes esse paciente precisa injetar mais insulina para tentar controlar sua glicose e aí as coisas começam a evoluir bem rápido. Mas muito tempo antes de se desenvolver diabetes, existe uma alteração acontecendo que sem ela, o diabetes tipo 2 nunca vai acontecer, que é a resistência insulínica. Então, o que é a resistência insulínica? A resistência insulínica é o seguinte: quando a gente ingere carboidrato e a gente digere o carboidrato e transforma ele em glicose, assim que ele chega na corrente sanguínea, a gente tem um hormônio que se eleva, que é a insulina. E quando a insulina se eleva, ela diz para as células: células, usem glicose, chegou glicose, deixem a gordura para depois, a gordura eu vou guardar, usem glicose. As células fazem isso, metabolizam a glicose volta a níveis normais e aí a insulina baixa e deixa as células usarem a gordura de novo. Assim funciona normalmente. Quando a gente tem uma predisposição genética, ou a gente tem um consumo abusivo de carboidrato, ou algum outro fator, como uma inflamação, interfere nisso, o descontrole da glicemia e a resistência insulínica têm sido muito comuns na síndrome pós-Covid. Enfim, por algum motivo, quando a glicose sobe, a insulina sobe e as células não escutam a insulina. A insulina sobe de células, usem glicose, e as células, E aí a insulina tem que subir mais, gritar com as células. E aí as células obedecem e usam a glicose, né? Então o que vai acontecendo na resistência insulínica é que os níveis de insulina vão tendo que aumentar, até que num determinado ponto, os níveis de insulina ficam tão altos que eles não chegam nunca a baixar no jejum a ponto do indivíduo conseguir usar a própria gordura. A insulina, quando está alta, ela bloqueia o uso da gordura. Então, o indivíduo fica com a gordura dele presa lá. Ele está sempre se sentindo sem energia, está sempre cansado, não quer fazer atividade física, se sente sonolento, está sempre com fome, porque o corpo está pedindo energia, né? E ele tem um monte de energia, carrega um monte de energia, mas não consegue utilizar. Essa é a resistência insulínica. E esse desequilíbrio metabólico, ele pavimenta o caminho para o surgimento do diabetes. Por quê? Porque o pâncreas, que eu não falei dele até agora, mas o pâncreas é o órgão que produz a insulina. Quando a gente tem resistência insulínica, o pâncreas está se matando, porque era para ele produzir essa quantidade de insulina, ele está produzindo essa. Então, enquanto eu envelheço 1 ano, o meu pâncreas envelhece 10. Ele é que nem aquela turbina do avião pegando fogo enquanto o avião está voando, né? E aí, o que vai acontecer quando eu tiver lá 40, 45, né? Hoje tem casos de diabetes tipo 2 em pessoas com 30 e poucos anos. O meu pâncreas vai começar a parar de funcionar. Ele não vai aguentar mais produzir tanta insulina que está precisando. Aí a produção de insulina cai e é aí que a glicose se eleva. Então, percebam que quando a glicose começou a se elevar, o pâncreas está em declínio. Isso é alerta vermelho. Então, não tem pré-diabetes. Começou a subir a glicose, alerta vermelho. Começou a subir a glicose, tem 15 anos de desequilíbrio metabólico acontecendo. Então, não me vem com pré-diabetes. A pessoa está com elevação da glicose, a pessoa está em alerta vermelho. Por quê? Porque existe uma pequena janela de oportunidade onde, se a gente restringir adequadamente o carboidrato, a gente vai conseguir baixar a demanda de insulina e o pâncreas vai conseguir dar conta de levar a produção de insulina agora mais baixa
até o final da nossa vida. A gente chama isso de remissão do diabetes. Só que isso só acontece se a gente agir, ó, muito rápido. A gente tem uma janela de oportunidade para isso. Então, se a gente não começa uma intervenção nutricional nesse período, a gente não vai conseguir. Quando o indivíduo chegar na fase insulinopênica, que ele está com muito pouca insulina, aí é bem difícil que as coisas se revertam, tá, Josi? Então, respondendo a tua pergunta, tem como reverter pré-diabetes? Na maioria das vezes tem, mas não chamem de pré-diabetes. Pré-diabetes é diabetes, ponto final. Quem tá escutando aqui e é pré-diabético, alerta vermelho. Tem coisa muito errada com vocês já. Corram para alguém que saiba orientar vocês para reverter isso enquanto é tempo. Ah, porque cortar carboidrato é muito radical. Radical é aplicar insulina. Radical é amputar um dedo. Radical é ficar cego. Então corram atrás da solução enquanto é tempo. Perfeito, perfeito. Eu falo, às vezes, para os meus pacientes que o pré-diabetes, no caso, aí é como se fosse o diabetes, um embrião, né? Que está crescendo. Se você não se atentar, realmente ele vira um monstrinho, né? No intervalo de 4, 5, 6 anos, né? Deixa eu passar uma pergunta agora para o pessoal aqui, mudando um pouquinho. Queria falar sobre suco. Suco. Tão polêmico. Que dá, né? Pessoal, quem tá na live aqui que toma suco, que adora o suquinho, hein? Então vamos lá. Suco, Dr. William. Comer fruta, beber suco é a mesma coisa? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim: esse povo é muito besta. Suco é apenas fruta líquida. Será que é a mesma coisa? O que você acha aí? Depois de tudo que a gente falou aqui, aí agora? Tu sabe, Josi, que pouco tempo atrás eu fiz um post falando mal da aveia e o pessoal da aveia me xingou valendo, assim. Eles vieram forte para cima do post lá. E aí, logo na sequência não, alguns meses depois eu soltei um post sobre suco. E aí eu descobri que o pessoal do suco é mais bravo que o pessoal da aveia. Eles ficaram furiosos, assim, foi um recorte de um podcast que deu muito o que falar ali. Eu até não consegui acompanhar todos os comentários. Mas o fato é que não, tá, Josi? Comer fruta e beber suco não é a mesma coisa. Por dois fatores, principalmente, tá? Uma das características das frutas é que elas têm um alto conteúdo de fibra, né? Então, como a gente come uma laranja, o bagaço da laranja é rico em fibra. Quando a gente come uma banana, a banana contém fibra também. A banana é uma fruta que não é ideal para alguns tipos de pessoas, mas ok, vamos deixar passar isso aí. O fato é que quando a gente consome a fruta inteira, a gente está consumindo uma boa quantidade de glicose e frutose que tem dentro da fruta, mas essa glicose e frutose está mesclada com a fibra. E uma característica da fibra é que ela lentifica a absorção da glicose. Então, tipicamente, quando a gente consome um carboidrato com a fibra, a gente vai extraindo aquela glicose mais devagar para a nossa circulação e isso não gera um pico de glicose, um pico de insulina também. Quando a gente processa a fruta, então eu vou lá e pego a laranja e coloco ela no espremedor, eu estou quebrando a fibra e gerando um xarope. Aquele xarope conserva todo o açúcar da fruta, mas agora sem fibra. Então, quando eu ingeri aquele xarope que eu gerei de uma laranja, o meu corpo vai absorver assim, ó, rapidão. E eu vou ter um pico de glicose e um pico de insulina. Isso não é saudável, principalmente se eu for metabolicamente suscetível, tiver resistência insulínica, tiver diabetes, né? Agora, se não fosse isso um problema suficiente, para eu fazer um copo de 250 ml de suco de laranja, não é uma laranja. São tipicamente 5 ou 6. Tentem comer 5 ou 6 laranjas. Provavelmente vocês não consigam, né? Agora, colocar num copo de suco desce rapidinho. Então, o que acaba acontecendo quando a gente faz sucos? A gente aumenta a quantidade de açúcares derivados da fruta que a gente consome e, ao mesmo tempo, a gente acelera a sua absorção. Então, a gente vai estar causando picos de glicose, pico de insulina, e isso, no longo prazo, quando tem um efeito cumulativo, pode causar problemas, principalmente para as pessoas que já têm
já estão metabolicamente suscetíveis. E aí, lembrem que eu falei, a frutose, que é um açúcar presente nas frutas, ela é especialmente perigosa para quem tem esteatose hepática. Então, pessoas que têm esteatose hepática não deveriam consumir sucos. Isso é uma coisa bem importante. Perfeito. Olha, tu terminou de falar bem em cima do nosso tempo. Você tem mais 10 minutinhos. Eu prometi para ele, gente, pode ficar mais um pouquinho? Claro. As crianças dormiram? Creio que estejam dormindo, porque o silêncio da casa aqui está até estranho. Que ótimo! Ok, deixa eu responder aqui algumas pessoas, porque vamos para as dúvidas agora? O que você acha? Claro, fica à vontade. Vou selecionar aqui algumas. Vamos lá. E suco de uva integral é a mesma regra, doutor? Com certeza, mas o que você acha? É o pior suco que existe. O suco de uva é o pior suco que existe. Inclusive, vocês não acreditem em mim, pesquisem no Google depois. Se tu pega um suco de uva integral sem adição de açúcar e pega o mesmo volume de Coca-Cola, quem tem mais açúcar? O suco integral de uva. Então, o suco integral de uva não é um bom alimento para ninguém, mas principalmente para pessoas metabolicamente suscetíveis e crianças, né? Então, espreme um limão. Saborizem a água, não precisa fazer suco. Pronto. Gente, eu tô com muita... Como eu tinha aberto uma caixinha, eu preciso vir aqui na caixinha, certo? Deixa eu mandar aqui uma rapidinho. Você consegue ver a dúvida aí também? Não, José. Interessante, eu fiz uma live com a Gabi Furnin, e ela conseguia ver. Aí alguns veem, outros não. Nossa, posso tomar adoçante ou faz mal? Adoçante? É. Adoçante é uma ferramenta preciosa para pessoas que precisam controlar a carga glicêmica da sua alimentação, né? É claro que a gente está aprendendo sobre os adoçantes ainda. Não existem trabalhos científicos muito longos ou, né, muito grandes avaliando os possíveis efeitos deletérios dos adoçantes. Mas o fato é que os trabalhos de segurança, eles são tranquilizadores. Então, uma pessoa diabética, ao consumir um adoçante, por exemplo, o aspartame, que está muito na moda falar mal do aspartame agora, para uma pessoa diabética é muito mais seguro que qualquer tipo de açúcar, incluindo demerara, mascavo, coco, açúcar de coco. Qualquer açúcar vai ser pior que o aspartame. Porque um paciente diabético ou com resistência insulínica, ao consumir açúcar, o prejuízo é certo, né? Aspartame é uma possibilidade bem pequena de que ele cause um prejuízo no longo prazo. As pessoas ficaram muito nervosas agora com a inserção do aspartame na lista da IARC de possíveis carcinogênicos, né? Mas só para que vocês saibam, pessoal, nessa lista de possíveis carcinogênicos da IARC, exatamente na mesma categoria do aspartame, está o picle, por exemplo. Tá? E vocês não têm medo de consumir picle, né? A categoria onde o aspartame foi incluído é a categoria 2B. Para que vocês saibam, também o álcool está na categoria 1, ou seja, certamente carcinogênico. Mas a gente não faz todo esse escândalo a respeito do álcool, né? Então fiquem tranquilos com relação aos adoçantes. Pessoas metabolicamente suscetíveis, priorizem os adoçantes se vocês fazem questão do gosto doce. Perfeito. E aí, para quem quiser também usar outras marcas, a gente indica muito Stevia também, né, doutor William? Tem o Stevia, tem umas marcas legais que vocês podem, enfim. Tem uma aqui, diabético pode comer gordura à vontade? Tipo, posso comer carnes mais coisas? Que eu vou responder, porque, assim, pessoal, essa história do comer à vontade, gente, é o seguinte, isso que depende, tu precisa perder peso? Então, assim, quero emagrecer. E aí eu vou fazer uma dieta low carb. A princípio, quando você tem uma dieta muito ruim, vamos lá, você chegou a fazer uma dieta low carb, você come biscoito recheado, você come macarrão instantâneo, você come só porcaria. Aí você corta esses carboidratos, você aumenta a quantidade de gordura. Isso funciona, certo? Só que aí o que acontece? De repente você perde uns quilos e aí você precisa emagrecer um pouquinho mais. Nesse momento, talvez trabalhar uma relação proteína-energia seja a melhor estratégia. Então, depende muito aí do objetivo da pessoa. Agora, assim,
Diabetes pode comer gordura à vontade? O que significa isso, né? Você quer comer, botar manteiga no café? Você quer... É muito difícil. Então, eu vou dizer que não. Porque para a maioria das pessoas que a gente está falando aqui, que precisa reverter resistência insulínica, que quer emagrecer, então se você come gordura em excesso, você também não emagrece. Na verdade, doutor William? Verdade. Eu acho que todo diabético deve se concentrar em ter a melhor composição corporal possível. Possível. Então, se um diabético está com um IMC 23, uma massa magra adequada, glicemia controlada, ele pode comer gordura até a sua saciedade. O que não significa ficar acrescentando gordura quando é desnecessário, né? Vejo muitas pessoas pegando, por exemplo, o TCM, triglicerídeos de cadeia média, que é uma gordura, né? Que é vista como suplemento, extremamente calórica, colocando no café. Ou as pessoas pegam e colocam nata no café, né? Essas inserções calóricas, elas são desnecessárias, né? Muitas vezes a pessoa não está com fome, ela está colocando ali para ter um gosto, um paladar mais adequado. Então, isso um diabético não deve fazer, porque o diabético ele deve sempre estar o mais magro possível, porque o acúmulo de gordura visceral piora a resistência insulínica e a única forma de se livrar da gordura visceral é emagrecendo. Então, o diabético tem que focar sempre em estar com boa composição corporal e aí, se ele quer emagrecer, restringir energia. Então, ele tem que diminuir o carboidrato por causa do diabetes, mas ele tem que também cuidar com o excesso de gordura até que ele esteja magro. Perfeito. E para vocês entenderem, pessoal, quem é o paciente, por exemplo, que eu libero uma quantidade maior de gordura? O paciente magro, o paciente está diabético, ele é magro. Uma paciente minha que está eutrófica, né? E aí, assim, não pode perder, é idosa, e a gente acaba subindo um pouquinho. Agora, no obeso, não vai, tá certo? Não quero mais tomar remédio, me ajude. Essa pergunta é legal, doutor William, sabe por quê? Porque eu percebo que, às vezes, as pessoas elas têm um medo muito grande de remédio. Nós não somos contra remédio. Tem remédio que pode ser um bom aliado, tu concorda? O que você diria para essa pessoa? Olha só, eu falei para vocês que eu comecei a mudar meu estilo de vida porque eu tenho uma doença autoimune chamada artrite psoriásica, né? E na época que eu fiz o diagnóstico dessa condição, eu usava 3 medicamentos associados. Usava um corticoide, um modificador de doença, metotrexato, é o nome da medicação, e o secukinumab, que é um imunomodulador. Eu fiz toda uma mudança na minha vida. Eu comecei pela minha alimentação, limpei a minha alimentação. Depois eu comecei a praticar atividade física com mais regularidade. Depois eu abandonei a maioria dos plantões noturnos para fazer uma correção do meu sono. Depois eu procurei recursos, inclusive terapia, para melhorar minha saúde emocional. E hoje eu entendo que eu sou nota 8 na minha saúde. Assim, eu me cuido bastante, né? E eu uso medicação. Eu aplico uma vez por mês o meu imunobiológico, que é o secukinumab, porque o meu foco, e o dessa pessoa que colocou a pergunta ali também deveria ser, é ficar bem, Josi. É ficar bem. Se eu puder fazer isso um dia sem medicamentos, perfeito. Mas eu vou fazer a minha parte. E se eu vou ficar sem medicamentos ou não, é com o Papai do Céu. Entendeu? Eu não vou me meter nisso. Então, eu acho que as pessoas ficam criando dicotomias que são desnecessárias. Ou eu cuido da minha saúde, ou eu vou tomar remédio. Não é assim que funciona. Eu vou tomar o remédio, eu vou dar graças a Deus que hoje em dia existe esse remédio que me ajuda a controlar a minha doença. E, ao mesmo tempo, eu não vou terceirizar minha saúde só para esse remédio. Eu vou estar fazendo tudo que está ao meu alcance para construir a melhor saúde que eu possa ter enquanto o remédio faz efeito. Se um dia a minha saúde ficar tão forte que ela consegue mandar essa doença sozinha embora, eu aceito ficar sem remédio. Mas se isso nunca acontecer, eu estou feliz igual porque eu tenho qualidade de vida, porque eu vou ter uma vida longa, porque tudo está melhor. Então, esse tem que ser o objetivo final das pessoas. Não criem esse tipo de dicotomia que vocês se prejudicam e prejudicam aos outros que vocês contaminam com essas ideias. Perfeito. Alguém perguntou assim, insulina de 100, não sou diabético. Jesus Algum Cristo. remédio? Insulina de 100, tu é diabético. Procure um médico. Uma pessoa colocou aqui, rapidinho.
Porque quando perdemos muito peso, os centímetros na barriga, dieta de baixo carboidrato e aumenta triglicerídeos e esteatose hepática. Por quê? Eu não entendi a pergunta, Josi. Pelo que eu percebi, ela disse assim, tá aqui nos nossos comentários da live. Porque quando perdemos muito peso e centímetros na barriga, aparentemente ela fez dieta de baixo carboidrato e aumentou o triglicérides e a esteatose hepática. Isso não é o comum, não. Pode acontecer nas fases iniciais do emagrecimento de quem adota uma estratégia low carb, um aumento dos triglicérides, tá? Por quê? Porque lembrem que eu falei lá no início da live, a maneira como a gordura fica no nosso corpo é triglicérides. Depois da digestão, a gordura vira triglicérides. Quando ela está guardada, ela está na forma de triglicérides. Quando ela está circulando, ela está na forma de triglicérides. Então, quando a gente está emagrecendo rápido, principalmente aquelas pessoas que fazem uma estratégia low carb, que estavam com uma hiperinsulinemia severa, existe uma mobilização da gordura do subcutâneo, essa gordura vai sendo drenada para a circulação para ser metabolizada, e isso faz com que os triglicérides da circulação, da corrente sanguínea, se elevem durante a fase inicial do emagrecimento. Isso é descrito no livro do Dr. Bernstein, isso é um fenômeno bem conhecido, tá? Então, isso é uma característica. Agora, aumento da esteatose hepática é uma coisa que eu, sinceramente, nunca vi, nem li a respeito de acontecer ao longo de uma dieta com carboidratos. Pronto. Gente, vamos lá aqui. A hora tá passando. Se você precisar sair, você sinaliza para mim. Dá um sorriso. No caso de esteatose hepática grau 2, já é necessário entrar com medicamentos antidiabéticos? Esteatose hepática grau 2 tem que emagrecer. Tem que emagrecer, né? Se a pessoa for precisar de algum recurso farmacológico, ele vai ser voltado para o emagrecimento e não necessariamente para a glicemia. Medicamentos visando o controle glicêmico são utilizados quando existem alterações da glicose. Claro que existe uma sobreposição entre os medicamentos que são utilizados para fins de emagrecimento e os medicamentos que são utilizados para fins de controle do diabetes. Agora, independente de ter que usar medicação ou não, tratamento de esteatose hepática é nutricional, intervenção nutricional. O ponto de partida é esse. Quando um paciente me procura com esteatose hepática grau 1, grau 2, grau 3, ele não vai ganhar o remédio na primeira consulta. Ele vai primeiro fazer uma intervenção nutricional e a gente vai ver a resposta que essa intervenção nutricional gera. E, via de regra, a maior parte dos pacientes nunca precisa utilizar um medicamento para tratar isso. Perfeito. Gente, cura mesmo. Ó, aqui uma pergunta. Pessoas com diabetes podem tomar bebida alcoólica? Não deve, né? Vamos lá. Bebida alcoólica. Eu não estou aqui para transformar nenhuma pessoa em monge, tá? Mas a bebida alcoólica não produz absolutamente nada em termos de saúde. Eu tomo bebida alcoólica? Tomo, mas é bem eventual. São em rituais, onde eu acho realmente importante, né? Um momento com amigos ou alguma coisa assim. Mas o álcool, ele é uma toxina, ele não é um nutriente, né? E o álcool é uma toxina energética ainda. 1 grama de álcool tem 7 calorias, é mais do que 1 grama de carboidrato. Então, quando a gente ingere álcool, além da intoxicação que está acontecendo e da sobrecarga que o fígado está tendo que lidar, o álcool ele está gerando energia, então ele está dificultando o emagrecimento. Se eu tomo álcool todos os dias, meu emagrecimento vai ser muito menor, porque eu estou tendo um superávit calórico à base do álcool. E o que é pior, a gente não bebe álcool porque está com fome, né? Então, provavelmente, aquelas calorias inerentes ao consumo de álcool serão extra. Então, assim, não existe nenhum benefício em se consumir álcool. E aí, a depender de como está a nossa saúde, a gente vai ter que se abster ou não. Via de regra, meus pacientes que têm esteatose hepática, a minha recomendação para eles é que se abstenham do álcool tanto quanto possível. Perfeito. As duas últimas perguntas para a gente encerrar. Eu achei isso aqui legal. Diabetes insípidos tem relação com a hipertensão? Insípidos, né? De sem gosto. Diabetes insípidos. Se eu não me engano, acho que eu li que ele é causado por um dano neurológico. Não sei se eu estou correto. Diabetes insípidos tem uma questão hormonal totalmente diferente envolvida, né? Ele pode acontecer por lesões neurológicas, é um desequilíbrio hormonal.
Então, ele não está relacionado com a hipertensão. O diabetes que está relacionado com a hipertensão é o diabetes mellitus, principalmente tipo 2, né? Que é aquele diabetes que se desenvolve em decorrência da resistência insulínica. A hipertensão também acaba se desenvolvendo em decorrência da resistência insulínica. Então, daria para dizer que eles são sintomas do mesmo desequilíbrio metabólico. Exato. A nossa live aqui não é sobre o diabetes insípidos, tá certo? Uma outra última saideira aqui que eu falei. Gente, tem muitas, me perdoe, porque realmente a hora já passou aqui. A gente deve fazer outra live. O pessoal merece, ó, 169 pessoas com a gente. Tinha uma outra aqui que eu ia pegar dos nossos, daqui do pessoal que tá mandando dúvida. Deixa eu ver qual é. Alguém tinha me perguntado do suco aqui, que eu não tô achando mais, gente. Suco de maracujá. Alguém falou aqui pra mim, eu faço suco de maracujá, eu posso tomar? Não tô mais achando. Mas se tem algum suco aí que a gente falaria que dá pra tomar, é limão e maracujá. Porque você vai pegar ali, maracujá, uma metade de um maracujá, né? Você consegue fazer. E aí você faz isso aí na água com gás, fica legal, fica refrescante. Então, limão e água com gás, gelo, é uma opção interessante para substituir. Para quem quiser o gosto doce, põe um pouquinho de adoçante para adoçar a vida. Ou saborizem a água, né, gente? Com a fruta que vocês gostarem. Não precisa ficar aquele gosto tão intenso, até porque isso vicia o paladar da gente. A gente deixa de sentir o paladar das coisas porque a gente acaba estimulando demais o paladar com coisas muito concentradas. Então vai lá, coloca uma laranja, coloca uma bergamota num recipiente maior, gelo, água com gás, uma água saborizada fica tão gostosa, não precisa fazer fruta. Exato, água saborizada, é isso que eu ia falar, viu, gente? Faz água saborizada. Então, quero agradecer o pessoal, não vou mais tomar seu tempo. Muito obrigada, viu? Suas considerações finais. Josi, só te agradecer a oportunidade de falar sobre isso, né? Eu agarro cada oportunidade que eu tenho de chegar em mais pessoas para falar sobre isso. Eu saí de dentro da UTI, de onde eu vejo que essas condições que a gente está discutindo hoje são as causas que acabam fazendo com que as pessoas, às vezes, precisem abandonar essa vida muito antes do que deveriam, né? Eu lido com isso todos os dias. Eu já falei mais de uma vez que quando eu analiso o prontuário dos pacientes num plantão, a maioria dos pacientes começou com hipertensão, obesidade, diabetes, e aí fizeram um evento como um infarto. Hipertensão, obesidade, diabetes desenvolveram um câncer que precisaram de uma cirurgia extensa. Então, essas são doenças relacionadas ao estilo de vida, né? Claro que as pessoas têm diferentes propensões, mas mesmo uma tendência genética não é uma sentença quando a gente se dedica a modificar ela. Então, eu sei que para muitos de vocês que estão nos assistindo agora, isso parece desafiador demais, mas os desafios só se intensificam à medida que a vida passa. Então, decidam mudar agora. Procurem alguém da confiança de vocês, procurem informação, se tornem protagonistas, aprendam muito sobre tudo que tem para ser aprendido e comecem a mudar o estilo de vida de vocês. Vocês não só vão modificar a história natural de vocês, como vocês vão acabar contaminando as pessoas que vocês amam, que vivem com vocês. E aí todo mundo vai ficar mais saudável no longo prazo. Aproveitem essa oportunidade. Perfeito. Eu só, antes de finalizar, vou falar assim para Gilker Modas, né? Que isso aconteceu comigo, que o triglicérido dela foi de 98 para 167. Gil, você fez dieta low carb sozinha? Você fez com acompanhamento? Então, como é que foi essa composição dessa dieta? Você emagreceu ou você ganhou peso? Então, se você depois quiser, tem link. Você atende online, doutor William? Fala aí, você atende online? Se alguém quiser consultar com você, você atende online? Atendo, Josi. Tem o link do agendamento na minha bio ali, se alguém quiser. Só procurar que as meninas do agendamento tiram todas as dúvidas deles. Perfeito. Eu também atendo online. Então, se você quiser que a gente faça uma avaliação no seu caso mais detalhado, você tem essa opção de agendar. E minha consideração final é o seguinte, pessoal. Uma pressão bem controlada, pré-diabetes revertido, gordura no fígado bem tratada é um fator de risco para nada. Para nada. Né? Então você vai cuidar da sua saúde, viver uma vida plena, aí todo mundo que está aqui na live, o que nós queremos. Então desejamos para vocês muita saúde, que Deus abençoe e obrigada. Tchau, Josi. Tchau, pessoal. Obrigado.